estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 2, quero lembrar que o PET 2 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Mônica Couto, da área de Ciências Humanas. E nessa aula vamos retomar o tema paisagem, para que os alunos possam resolver os exercícios do PET 1. Não é isso, professora Mônica? Olá, Dani. Olá, estudante do 6º ano. Então, como a Dani disse, ganhamos mais uma aula de fôlego nessa semana de acolhimento para o ciclo 2 dos nossos PETs. Então, para você chegar com todo o gás no próximo ciclo, que tal retomarmos alguns dos conceitos que trabalhamos nas aulas do PET 1? Se você se lembra, dissemos sobre as paisagens. Dissemos que a paisagem é tudo aquilo que a nossa vista alcança. Mas mais do que tudo que a nossa vista alcança, a paisagem traz em si o nosso ponto de vista, a paisagem traz em si as nossas crenças, os nossos valores, as nossas ideologias. Dissemos que essas paisagens elas podem ser naturais ou culturais. Se você não se lembra, as naturais são aquelas nas quais a gente não identifica nada que foi trazido pelo ser humano ou construído ou modificado. Já as paisagens culturais são onde as marcas dos diferentes povos se apresentam. Dissemos também que, dependendo da cultura e do modo de vida de um determinado grupo, essa intervenção na paisagem ela pode ser maior ou menor. Ou seja, o nosso modo de lidar com a natureza, a nossa dependência de mais ou menos recursos dessa natureza, faz com que a nossa atuação na paisagem seja diferenciada. Aqui já estamos dizendo dessa relação sociedade-natureza, ou seja, como os diferentes grupos sociais, eles atuam nesse espaço. E aí, na segunda aula, a gente discutiu um pouco do município. Que lugar é esse, o município? Você se lembra que o município é o espaço onde a gente tem dentro dele dois outros espaços, o urbano e o rural. E aí você deve estar se perguntando, eu moro em Belo Horizonte e aqui não tem zona rural. E aí eu já te digo, né? A lógica do município é esse espaço, então, que concentra a paisagem da cidade e do campo. Alguns municípios brasileiros, como é o caso de Belo Horizonte, cresceram tanto e se desenvolveram tanto que a zona rural desapareceu da paisagem. Sobrou algumas características lá nos quintais daquelas famílias que ainda os conservam. Mas o município, então, é a soma desses dois espaços. E a cidade, se por um acaso o seu município tem zona urbana e zona rural, é o local onde é encontrada a prefeitura, os principais equipamentos urbanos e da administração desse município. Dissemos também que a nossa atuação como seres humanos, tanto no campo quanto na cidade, gera impactos ambientais que podem ser positivos, mas que na maioria das vezes são impactos negativos. Agora que fizemos essa breve retomada, eu te convido a participar comigo de um jogo, e a Dani também, um jogo que eu chamei de quiz. Por que quiz? São perguntas, né, de múltipla escolha, que eu vou te dar um tempinho e dar um tempinho também para a Dani, para vocês tentarem responder. Como todo jogo tem regras, o nosso quiz também tem. Então, só para adiantar, você vai precisar de uma folha, que pode ser seu caderno, ou pode ser uma folha que está aí próxima, para você fazer o registro das suas respostas, porque elas serão úteis para a nossa correção e para o seu aprofundamento posterior. Você deve ler essas questões, que vão aparecer sempre numa tela amarela. Vamos te dar entre 10 a 20 segundos para você fazer a escolha da sua resposta. E olha,
Cada pergunta só tem uma alternativa, então só vale uma escolha. Vamos então carregar o nosso jogo? Prontos para a primeira pergunta? Vamos lá. A nossa primeira pergunta, a sua resposta não é uma frase, talvez fique difícil para você representar. Então você marque aí a alternativa da sua escolha. Qual das 4 imagens apresentadas representa uma paisagem natural? Dá uma olhada, né? Observa bem os elementos que compõem cada uma delas. Então, vamos para a resposta e pensando aí qual foi a sua escolha? As pessoas que assinalaram, escolheram a alternativa D, foram os estudantes, então, que compreenderam que as paisagens naturais são aquelas formadas apenas por elementos da própria natureza. Aqui a gente tem um lugar que, por sinal, muito bonito, né? Por onde passa um curso d'água no meio de uma espécie de uma mata ciliar. Essa mata que funciona como os nossos cílios aí no entorno desse curso d'água. E é essa vegetação também que conserva aí o solo para que ele não venha ocupar, por exemplo, o espaço do rio. Então aqui a gente tem uma paisagem que não existe nenhum elemento que fomos nós, seres humanos, que inserimos nesse espaço. Para você que assinalou a resposta A, porque embora tenha umas pessoas, né, passeando por aí, por esse campo, embora sobressaia a paisagem aí, a questão do verde, isso é uma área de vegetação plantada, isso é uma plantação. E é um tipo de plantação muito inteligente, que a gente chama de um tipo de cultivo em curvas de nível, onde o que você for produzir é plantado em degraus para fazer com que a água da chuva, quando caia, não provoque nenhum tipo de erosão. Ou seja, não saia carreando todo o material dessa paisagem. Então, não é uma paisagem natural, porque é uma plantação que foi feita por nós, seres humanos. Para aqueles que assinalaram a alternativa B, a gente viu na aula, inclusive, essa imagem, né, da cidade de Ouro Preto. Então, as cidades são um lugar onde concentram os aspectos culturais. Aqui a gente tem uma cidade histórica, né, que tem diferença, às vezes, de algumas das nossas cidades, dos nossos municípios, onde você observa uma rua de calçamento, onde você observa os telhados coloniais. Então, não é uma paisagem natural, porque aqui, inclusive, tem até veículos, né? Então, antes, né? Uma paisagem natural. Isso! Olha, essa fala da Dani contribui muito, porque quando a gente pensa qualquer paisagem cultural, antes da ação humana, antes da chegada, do povoamento, ela foi uma paisagem natural. Bacana, Dani, a contribuição. E aqui, embora a gente tenha elementos, né, o mar aí salta aos olhos, a gente tem lá no segundo e no terceiro plano da imagem uma cidade, mais um navio cargueiro, né? Então aqui a gente tem a mistura das duas coisas. É muito difícil também a gente separar. Enquanto seres humanos, ocupamos grande parte do planeta, né? São algumas áreas inóspitas. E aí se a gente disser, no deserto não tem ninguém? Onde o lençol freático aflora, nos oásis, existe população. Nas áreas congeladas, existem os esquimós, né? Vivendo lá no Canadá e no Alasca. Então, assim, o ser humano, com a sua técnica e com a sua tecnologia, ele transforma muito as paisagens e dá conta de ocupar espaços, assim, antes inimagináveis, né? Vamos para a segunda pergunta? Ela traz uma nuvem de palavras no formato de mapa do Brasil. E a pergunta é: as comunidades tradicionais destacadas na imagem se relacionam com a natureza de forma predatória, sustentável, exploratória ou mercadológica? Uma dica: observe quem estão representados nessa nuvem de palavras.
povos indígenas, ribeirinhos, pantaneiros, quilombolas, caiçaras. Qual é a forma, pensando em comunidades tradicionais, qual é a forma de se relacionar com a natureza? Vamos à resposta? É de maneira sustentável. Né? Estamos dizendo de povos que carregam na sua herança cultural uma característica de proximidade com a natureza. É daquele espaço que ele retira a sua sobrevivência e que os seus ancestrais também retiraram. Então, é uma relação mais próxima com o espaço natural. Por que não pode ser predatória? Porque, como eu disse, como eles conhecem a dinâmica natural, biológica daquele espaço, ele consegue fazer a identificação de que vai chover, ele consegue fazer a identificação que os polinizadores, as abelhas, elas estão dando condição para um determinado plantio. Então, é muito distante de ser predatória, é muito distante de estar associado a explorar muito mais daquele espaço do que o que aquele espaço consegue proporcionar. Então, na verdade, quando a gente fala de uma comunidade ou de um grupo que pensa a natureza de forma predatória, a gente está dizendo daquele grupo que pensa as suas necessidades e o seu conforto, muitas das vezes desconsiderando que tudo que a gente utiliza é retirado da natureza. Quando a gente fala de exploratória, se aproxima muito de predatório, né? É aquilo que vai além do que a natureza consegue suprir. E aí a gente pode fazer muitas reflexões, pensando o seu lugar, o meu lugar, o lugar da Dani, pensando o município onde a gente vive. Será que a gente não está vivendo uma relação mais exploratória do que sustentável? A gente vai dizer disso na nossa última pergunta. E o último aí, para quem marcou mercadológica, essas comunidades tradicionais, elas retiram daquele espaço o sustento que pode se tornar o artesanato, pode se tornar um determinado produto alimentício que eles conseguem produzir. Isso pode até sim virar uma mercadoria, mas não é na lógica de fazer a venda do seu espaço, não é nessa lógica de ganhar, lucrar, além do que para a sobrevivência. Então, preparado para a nossa terceira pergunta? Observe a imagem e tente me responder qual é o problema ambiental, e aí lembrando, gerado pela ação humana num espaço aí, que está representado nessa imagem. Será assoreamento? Será eutrofização? Será a poluição das águas? Ou será o processo de desertificação? Então, a imagem, ela deixa aí possibilidades, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas tem algumas características que podem chamar a sua atenção. Quer dizer, Dani, de uma dessas características? Eu acho que é uma poluição aí da água, não é? Olha, então a Dani já deu a dica e a dica correta. Ali na imagem, o que a gente observa, e eu trago a imagem mais uma vez, é o excesso de lixo que foi depositado nesse corpo hídrico, que a gente não sabe se é um rio, que a gente não sabe se é uma lagoa. E dá para a gente levantar uma hipótese de que ali também deve estar chegando o esgoto, porque geralmente é por esses canais, né, que os nossos rios nas grandes cidades são transformados em depósito do esgoto e ele acaba chegando no curso d'água maior, descarregando então aí o lixo. Por que então que não podia ser assoreamento? Pela imagem, a gente não consegue observar a presença de sedimento, igual a gente está vendo aí na imagem. O excesso de terra, de areia e até mesmo do lixo que chega nos corpos hídricos, nos rios, nos córregos e ocupam o leito do rio. O leito do rio, que a gente chama de calha, é a parte mais profunda por onde o rio corre. Nessa região, essa população, num período de chuva, provavelmente ela vai sofrer com enchentes, porque o volume de água que esse córrego dava conta de receber foi reduzido pelo volume de água, pelo volume de sedimento, lixo, terra que chegou. Então, não podia ser assoreamento, embora o assoreamento seja um problema que nós também podemos evitar.
Será que seria eutrofização? Nossa, que conceito, né? O que é isso, né? Eutrofização, lá nas ciências, nas aulas de ciências, vocês vão ter condições de estudar isso com mais profundidade. Mas ali do jeito que está aquele rio, aquela lagoa, aquele lago, pode chegar nesse ponto. E que processo é esse? É quando o volume de nutrientes que chega naquele corpo d'água, rio ou córrego, aumenta muito. Então você tem um volume grande de matéria orgânica. E quando você tem muita matéria orgânica, os micro-organismos começam a se organizar. Para isso, eles começam a absorver muito oxigênio. Então, o volume de oxigênio na água diminui a ponto dos peixes morrerem. Isso é uma imagem da Lagoa Rodrigo de Freitas, né, no Rio de Janeiro, aí que sofreu em algum momento com a eutrofização. O porquê que não pode ser o processo de desertificação? Porque o processo de desertificação é quando o solo de uma determinada região, devido à falta de chuva e atividade agrícola, ele se aproxima de um deserto. Lá a gente tinha um volume de água, já dava para descartar a desertificação. Vamos para a última pergunta? Ela é uma pergunta que nos move, porque ela é uma pergunta que te dá o direito, a mim, a Dani e a você, de participar desse ambiente do qual somos parte. Então diz assim: qual a melhor iniciativa para minimizar impactos socioambientais nas cidades? A primeira iniciativa é participar de feiras de troca de livros, brinquedos, roupas, etc. A segunda, impermeabilizar quintais e jardins. Ou seja, transformar aquele espaço bonito que você tem na sua casa, que pode ser até um vaso, em um passeio. A outra, descartar o lixo em espaços públicos. Não sei se essa atitude é muito legal. E evitar o transporte coletivo. Então, qual será a melhor iniciativa para contribuirmos com esse ambiente? Eu acho que você deve ter ficado em dúvida aí. Mas dentre as quatro, a melhor é participarmos de feiras de trocas. Quando uma coisa que ainda tem possibilidade de uso ou tem algum valor não serve mais para nós, ela pode ser compartilhada com outras pessoas. E quantas coisas que a Dani tem que, de repente, nós somos até da mesma altura, a gente não poderia compartilhar. Então, quando você participa de uma feira de troca, você reduz a necessidade de exploração da natureza e de produção de um novo produto. Então, fica a dica, participe de feira de troca, faça com seus colegas quando as aulas retornarem, com os familiares, vale muito a pena. Por que não é legal impermeabilizar os nossos quintais e jardins? Porque é por lá que a gente arboriza os nossos espaços, além de permitir que a água da chuva tenha tempo de infiltrar pelo solo e chegar lá no lençol freático, para a gente não ficar com rios sem água. Por que não podemos descartar lixo em qualquer lugar? Primeiro, que é um hábito muito feio, e segundo, que existem muitas propostas de coleta seletiva. E se por um acaso você mora numa cidade onde não tem local para o descarte do lixo, de repente, quando você está andando, não custa nada levar até em casa e depositar no local correto. Com certeza. E a última aí que você deve ter ficado meio em dúvida, por que é importante a gente optar pelo transporte coletivo? E aqui eu trouxe algumas outras opções. A carona solidária, a questão de ir de bicicleta quando a distância é pequena. Eu sei que em muitos municípios é bem bacana o hábito, né, do transporte pela bicicleta, porque além de você desafogar o trânsito, você contribui com a redução dos gases poluentes. Aqui então é só a nossa síntese para você conferir nas suas anotações. Então, qual a paisagem natural era a letra D. As comunidades tradicionais, elas lidam com a natureza de forma sustentável. O problema ambiental, a poluição das águas. E a melhor iniciativa, participe de feiras de trocas.
Eu tenho certeza que você aprende fácil e comigo e com a Dani aqui temos certeza que hoje você pôde retomar os nossos conceitos. Até a próxima aula!